1 Reis, capítulo 17. Vamos fazer menção da palavra do Senhor nessa noite. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6, quem pode ler? Sente glorificando ao Senhor Jesus. Aleluias. Elias, meu querido, ele surge diante de um cenário, louvado seja Deus, de Israel, quando a nação estava, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, vivendo um verdadeiro caos, aonde a idolatria tomou conta do povo de Israel. O rei Acabe, juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel, tinha declarado a Baal o Deus protetor daquela nação. Mas o que me chama a atenção é que o profeta, louvado seja o nome santo do Senhor, o profeta Elias, ele vai de contra o rei Acabe e ele profetiza. Uma coisa é eu chegar diante da igreja do Senhor e dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. Eu estou dizendo conforme a vontade de Deus. Quando eu profetizo de segundo a minha palavra, eu estou colocando em prática, eu estou colocando na frente a minha fé. Foi isso que o profeta Elias fez diante do rei Acabe. Ele colocou diante daquela situação a sua fé. Ele manifestou a sua fé e ele disse: não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Observe, meus queridos, que a palavra, quando ela é liberada, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Está escrito: louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas quando Elias, ele abre a boca para profetizar segundo a sua palavra, eu posso imaginar Deus dos altos céus se levantando e dizendo: é a palavra do meu ungido, eu tenho que fazer a palavra dele bem sucedida, é a palavra dele que está sendo liberada. Mas eu aqui no céu me levanto em favor do profeta na terra. Ele vai passar pela aflição como todos passavam. Louvado seja o Cordeiro de Deus.
Porque quando Elias profetiza, a Bíblia vai dizer no versículo 2 que Deus agora fala com o profeta. E a palavra de Deus para o profeta não é: por que tu profetizaste isso? Não. Quando Deus se levanta para falar com o profeta Elias, Deus fala: Elias, você profetizou, agora é hora, Elias, de você se esconder. Aleluia. Porque está escrito no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou repetir isso aqui para ver se você entende. Aquele que está debaixo de uma ordenança do céu está guardado, está protegido. Deus fala: Elias, é hora de você se esconder. Porque talvez Elias não suportasse as ameaças de Acabe e de Jezabel. Então Deus fala: Elias, se esconde, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já ordenei. Olha, Deus usa uma expressão presente para tranquilizar o coração do profeta. Ele diz: Elias, pode ir, porque eu já ordenei aos corvos que te alimente dia e noite. Elias, não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar água. Tu profetizou seca, mas eu já preparei. Foi um ribeiro para tu, Elias. Quando Elias chega lá, irmãos, eu imagino, primeiro dia, Elias comendo e bebendo. Porque o bloqueio, a dificuldade, a impossibilidade, ela estar aqui. Repita comigo: o bloqueio, a dificuldade, estar aqui. A impossibilidade eu crio aqui. Mas quando eu vivo isso aqui, não tem bloqueio, não tem dificuldade, não tem nada. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele ordena os corpos. E eu fui pesquisar acerca deste corpo. Ela é uma ave que ela não alimenta ninguém, nenhuma espécie. Mas quando Deus, Ele ordena, irmãos, até o inferno tem que trabalhar em favor da vontade de Deus. Deus cria uma coisa improvável para sustentar um profeta em dias de crise. Elias está lá, primeiro dia comendo, bebendo, segundo dia comendo e bebendo. À medida que Elias ia olhando para aquele ribeiro que ele bebia, ele notava: a água está se acabando, a água está se acabando. Mas eu entendo, missionária Patrícia, que a ordem da palavra que não vai ter chuva estava com o profeta Elias. Não foi Deus que profetizou. Então o profeta precisava passar pela seca. E eu posso imaginar Elias indagando: Senhor, a água está se acabando. Ainda que eu tenha pão e carne, isso não é o suficiente para me manter de pé. Eu preciso de água. E eu posso imaginar Elias indagando a Deus, e Deus dizendo: quem profetizou, Elias? Quem profetizou, Elias? A minha
ordem para você foi dizer: não vai faltar pão e não vai faltar carne. Deus está dizendo: eu me responsabilizo pelaquilo que eu digo, eu me responsabilizo pela minha palavra. Queride, é lugar de esquecimento. O profeta estava lá só. Queride, é um lugar onde ele vê também o sobrenatural de Deus, a providência dos céus. Queride, irmãos, é um lugar que Elias, ele vive a total dependência de Deus, exclusivamente de Deus. E quando parecia que estava tudo acabado, observe que Deus, ele fala com Elias no versículo 2. Passa o 3, passa o 4, passa o 5, passa o 6, passa o 7. Deus só vai falar com o profeta no versículo 8, aonde Deus diz: Elias, tem uma viúva lá em Serepta. Vai para lá, Elias. Irmãos, observe que o profeta, ele é tratado no 1 ao 7. E do versículo 8 em diante, Deus agora faz através do profeta. Porque quando Elias chega no ambiente, a Bíblia vai dizer que aquela mulher só tinha... Eu vou ler aqui para você entender. Versículo 8, pode ler em nome de Jesus. Versículo 8, 1 Reis capítulo 17, versículo 8. Quem achou aí? Ninguém achou não, foi? Fecharam a Bíblia, não foi? Me deixaram sozinha. Glória a Jesus. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Observe, Deus diz que ela vai sustentar o profeta. Mas quando Elias chega no ambiente, o cenário é outro. Ele vira a providência de Deus na vida daquela viúva. Às vezes Deus coloca você em um cenário onde você não está compreendendo absolutamente nada, irmãos. Mas está escrito que tem coisas que só iremos entender depois. Então não adianta no processo eu e você murmurar, eu e você questionar. Não adianta. Em vez de a gente avançar, a gente retrocede. Deus envia o profeta para ser providência de Deus para aquela viúva. E existem lugares que Deus tem te levado como providência para a vida de pessoas. E você não entende. Você só vai entender depois quando alguém diz assim: minha irmã, foi Deus puriu na tua vida quando tu fizeste isso, isso e isso. Eu vivi providência de Deus. Quando a minha filha teve pneumonia, eu passei 6 dias no hospital com ela. Meu esposo olhou para mim e disse: filha, eu fico, eu durmo. Eu disse: não, eu quero ficar. E a gente não tinha R$1. Deus usou uma pessoa como providência de Deus naquela situação. E ele disse assim: ó, tome aqui, meu irmão, Deus mandou te dar. Meu esposo ainda recuou, porque quem fala comigo é ele. Não recuse o que Jesus lhe der, porque é bênção de Deus. E aí ele recuou. Ele disse: não, não vou aceitar, não precisa não. E aí a pessoa disse: tome. E ali eu vi a providência
cenário onde era impossível, irmãos. Era impossível. Eu esperava de qualquer pessoa, mas Deus usou alguém que nem conhecia direito para ser providência de Deus na minha vida, na vida de meu esposo. A gente não escolhe a provisão, ela simplesmente vem e ela acontece na sua maior necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo nesta noite. Mas eu vim como profeta de Deus lhe dizer: ainda que o ribeiro se seque, é Deus permitindo para você não se acomodar. Por que Deus permitiu o ribeiro se secar? Porque se o ribeiro não se secasse, Elias ia continuar ali. E Deus não quer eu e você parado. Deus quer eu e você em movimento. Havia uma mulher que precisava ser provida através da vida de Eliseu, que Eliseu foi lá e foi canal de bênção de Deus na vida daquela mulher. O ribeiro se secou. Parecia que tudo estava acabado. Mas de repente a provisão de Deus chegou. Você sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite? Ainda que as ameaças venham, ainda que as frustrações e decepções venham, ainda que você esteja vivendo o querite do isolamento, ainda que você esteja vivendo o querite aonde pessoas se recusam a estar do seu lado, ainda que o ribeiro se seque, Deus está dizendo: eu sou Deus que irá prover o milagre para a tua vida. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, irmãos. Se você não crê, é impossível Deus fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Elias poderia se conformar diante daquela situação, mas Deus permitiu o ribeiro se secar para Elias se movimentar. Às vezes as portas se fecham, às vezes nada acontece como você quer. É Deus dizendo: eu estou permitindo para você orar mais, para você buscar mais, para você dar lugar. Porque aquilo que é bênção, eu posso me acomodar e pode virar maldição, irmãos. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. Está escrito no livro de Romanos 12:2: não se conformeis com este mundo, mas inovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai ser a minha nem a sua, porque a vontade dele veio para confrontar a minha e a sua vontade, irmãos. Elias agora é canal de bênção na vida daquela viúva. Elias profetiza. E o que me chama a atenção é que aquela viúva olha para Elias e disse: eu só tenho um bocado de cavaco para comer, eu e o meu filho, e logo que comemos, iremos morrer. Aquela viúva já estava com um cenário decretado na mente dela. Para ela era aquilo mesmo, não tinha mudança que pudesse acontecer para reverter a situação. Mas quando um profeta de Deus chega no ambiente, é diferente, irmãos.
Aquilo que é para a morte, Deus ele faz transformar em vida. Elias profetiza e ele diz: primeiro é para mim. Muitas das vezes, quando a gente somos usados para falar sobre dízimo, sobre oferta, existem pessoas que dizem que dízimo e oferta é para encher o meu bolso, o bolso do pastor. Se preocupa com o que vai fazer com dízimos, com as ofertas. E se esquece que a prioridade não é você dar, a prioridade é você ser fiel. E fidelidade vai muito além do que eu devolver a Deus. Observe que o profeta diz: você vai fazer primeiro para mim. Quando somos instruídos para você priorizar primeiro o reino, existem pessoas que olham e dizem que eu estou olhando porque eu estou olhando para mim, que eu estou fazendo por mim. Então é reino, é Deus, prioridade, é Ele, é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando o profeta diz: faz primeiro para mim, ela poderia se recusar, mas ela sabia que Elias, ele era profeta de Deus, então ela preferiu obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aquela viúva obedece e ela é restituída 100 vezes mais. O segredo está em obedecer, irmãos. Não importa a crise que você hoje está vivendo, porque estamos vivendo diante de um cenário aonde é isso mesmo, luta por cima de luta. Mas temos um Cristo que Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e tu também irá vencer. Eu preciso me apegar ao que está escrito. Eu preciso crer para que alguma coisa possa acontecer. Aquela viúva acreditou no profeta e um milagre aconteceu, irmãos, na vida daquela viúva. E ela foi e sustentou, como a Bíblia diz, o profeta de Deus. Mas primeiro o profeta tinha que dar. Primeiro o profeta tinha que liberar sobre a vida daquela viúva. E para encerrar nessa noite, no capítulo 17, Elias, ele cerra os céus. Ele diz: não vai chover. E não chove, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito: crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperarei. Era a palavra do profeta. Deus estava fazendo valer a palavra do profeta. No capítulo 18, a Bíblia vai dizer agora que os céus, eles se abrem. E aí Elias manda o moço olhar no monte. E ele diz: eu vejo e eu ouço um ruído de uma grande chuva. A Bíblia vai dizer que o moço vai, ele olha. Aparentemente, aquele moço olha e vê uma mão. A mão é pequena ou não é? Sim ou não? Mas o profeta profetizou que diante daquela pequena nuvem haveria uma abundante chuva. Aquilo que os seus olhos veem não é aquilo que Deus já preparou para fazer. Os seus olhos são limitados. Eu só consigo enxergar até ali onde a missionária está. Mas os olhos de Deus vai além da onde ela está. E Deus está dizendo:
Eu estou fazendo além do que os teus olhos viram. Eu estou fazendo além do que os teus olhos estão vendo. Ele viu uma pequena nuvem, mas o profeta profetizou que haveria uma abundante chuva. Você fica com quem? Com a pequena nuvem ou com a abundante chuva? Não despreze a pequena nuvem, porque é dela que vai sair um temporal de bênçãos de Deus para a tua vida. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade, porque até aqui me ajudou o Senhor.